Confira o resumo da 9ª sessão ordinária da Casa de Leis Cubatense. Cubatão inicia a comemoração dos seus 76 anos com hasteamento de bandeiras. No Dia Mundial do Autismo, mostraremos os desafios de mãe e filho. No quadro Entendendo o Direito desta edição, falaremos sobre a evolução da proteção jurídica das pessoas com TEA. Hoje é quarta-feira, 2 de abril de 2025. Esse é o seu Últimas Notícias, segunda edição, que está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Confira agora o resumo da 9ª sessão ordinária realizada no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. No início da 9ª sessão ordinária da Câmara de Cubatão, o vereador Rony Martins apresentou um requerimento pedindo a formação de uma comissão especial de vereadores para estudar, debater e propor melhorias sobre as questões do sistema cicloviário da cidade. O vereador Xuxa pediu a formação de uma SEV, Comissão Especial de Vereadores, para tratar junto às autoridades competentes sobre a urbanização da Avenida Ferroviária 1, localizada na Vila dos Pescadores. E o vereador Ronaldo da comissão apresentou uma moção de aplauso ao Instituto Federal Campus Cubatão, que tem mostrado comprometimento com a missão de transformar vidas através da educação, com a valorização constante da qualidade de ensino e a atualização dos cursos oferecidos. Na ordem do dia, o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo, através da Procuradoria-Geral do Município, a anistiar débitos existentes em favor da Companhia Cubatense de Urbanização e Saneamento, a Cursan, e que dispõe sobre o procedimento de quitação de imóveis, foi aprovado em segunda discussão e também em sessão extraordinária. O segundo item, de autoria do vereador Guilherme do Salão, que institui a política municipal de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol, em associação com outras substâncias canabinoides, incluindo o tetrahidrocanabidiol, também foi aprovado em segunda discussão e em sessão extraordinária. Cubatão realizou ontem o hasteamento oficial das bandeiras, abrindo assim a celebração de aniversário dos 76 anos do município. Dando início às comemorações de 76 anos de emancipação político e administrativa de Cubatão, houve o hasteamento das bandeiras na esplanada do Paço Municipal. O prefeito César da Silva Nascimento, o presidente da Câmara Municipal de Cubatão, vereador Alexandre Mendes Topete, e o capitão da Polícia Militar, comandante Freire, foram os encarregados do hasteamento, e a esplanada foi tomada por um momento de respeito ao som do hino nacional e o hino de Cubatão. O presidente da Câmara, o vereador Alexandre Mendes Topete, mostrou-se satisfeito por participar deste momento pela primeira vez. Parabéns, Cubatão, pelos 76 anos de aniversário. Eu me senti muito lisonjeado por estar participando hoje da minha primeira vez de hasteamento de bandeira aqui como presidente dessa casa. Então, parabéns, César, por essa festividade, que continue assim, olhando para o Cubatão. Isso é só o começo da semana, teremos várias festividades até o final da semana aí para Cubatão participar e a comunidade participar junto com a gente. Autoridades do Poder Executivo e Legislativo estiveram presentes na cerimônia e puderam acompanhar atentamente a apresentação da banda estudantil Padre José de Anchieta. E o coral Raízes da Serra. O padre Wilson Ribeira rezou o Pai Nosso em agradecimento a Deus pela presença de todos e abençoando a cidade. O prefeito César da Silva Nascimento disse que Cubatão voltou a estar no cenário nacional e que a população merece a Cubatão que todos sonham. Ficamos muito felizes de hoje estar dando início no mês de comemoração do aniversário da cidade.
E como você disse, Cubatão está em pleno desenvolvimento. A administração passada recolocou Cubatão no trilho do progresso. E hoje nos cabe dar continuidade a esse desenvolvimento. Um desenvolvimento sustentável, com novas empresas que venham com a preocupação ambiental que nós temos hoje, que é o futuro hoje. Então ficamos muito felizes, mostrando que Cubatão, mais uma vez, é protagonista no cenário mundial, não só em recuperação, não só em preocupação com o meio ambiente, mas com o desenvolvimento econômico sustentável. E várias festividades com a participação da população, o que é mais importante? Sim, sem a nossa população não seria possível, eu acho. Nós não teríamos cidade se não fosse esse povo guerreiro, trabalhador, composto por homens e mulheres que acordam todo dia para fazer a nossa cidade cada dia puja mais. E também os nossos servidores. Então todo esse processo de desenvolvimento passa por uma qualidade de vida da nossa população, por servidores que sejam reconhecidos, e isso nós vamos gradualmente, no decorrer do nosso governo, fazendo com que eles sejam reconhecidos, que a cidade seja realmente a Cubatão que nós sonhamos. A cerimônia encerrou-se com a exposição fotográfica no saguão do Paço Municipal, com o tema Cubatão, um novo olhar. A exposição foi organizada pela Secretaria de Cultura e as fotografias através do olhar talentoso do fotógrafo cubatense Renato Atalaia. E uma linda homenagem foi feita à cidade através da literatura de cordel por Débora Lima. Hoje é dia 2 de abril e você sabe a importância dessa data? Pois bem, no dia 2 é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data reforça a importância do respeito e a visibilidade das pessoas com TEA. No dia 2 de abril, celebra-se o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, uma data instituída pela Organização das Nações Unidas em 2007, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o transtorno do espectro autista, TEA, promover a inclusão de pessoas autistas na sociedade. Aproximadamente 1 em cada 100 crianças seja diagnosticada com autismo, um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação e a interação social e o comportamento. O meu caçula, né, que foi diagnosticado há 1 ano e 3 meses atrás com autismo, depois de vários anos de suspeita. Quando eu comecei a desconfiar, né, sobre o transtorno, estávamos no meio da pandemia. Ele tinha apenas 2 aninhos, então as atitudes dele dentro de casa começou a vir aquele tipo pisca-alerta, assim, né? Tem algo errado aí, tem algo diferente. E aí eu comecei a observar, ele demorou muito na fala, ele começou a falar com 4 anos, mas devido a estarmos na pandemia, então atrasou, né, um pouco a descoberta do autismo nele. Mesmo assim, também teve a aceitação, porque eu falei, não, é coisa da minha cabeça, porque tinha um Gampec, eu convivia bastante com as crianças do Gampec, eu falei, não, eu estou refletindo o que eu vejo nas crianças no meu filho, é paranoia minha. Então, eu fui adiando também um pouco para buscar a verdade, né? E depois do diagnóstico fechado, né, a mãe sofre, não tem jeito. Para a mãe aceitar é bem complicado. Já tem o Emanuel, né, que é meu filho mais velho, que tem 18 anos, que também tem síndrome de Down. Então, muitos falavam assim, mas você já está na causa, você já está na luta, você sabe os caminhos que deve percorrer. Mas não é assim. O autismo tem suas limitações, ele tem seletividade alimentar, ele tem distúrbio do sono. Então, tem noites que eu não durmo, porque eu tenho que ficar com ele. Então, a maioria das noites, ele troca o dia pela noite, aí acaba prejudicando também, né, na ida para a terapia, nas idas para a escola. Ele faz uso de medicamento, mas, com certo tempo, o organismo acaba acostumando com aquela medicação. Os autistas podem enfrentar diversos desafios no dia a dia. Um dos principais é a dificuldade na comunicação e na socialização. Enquanto algumas pessoas autistas podem ter dificuldades em compreender expressões faciais e linguagem corporal, outras podem ser não verbais ou ter um padrão de fala diferente. O autismo para a síndrome de Down é totalmente diferente. Por exemplo, o Emanuel, que tem síndrome de Down, ele tem 18
e não é alfabetizado de maneira nenhuma. Ele não sabe ler, não sabe escrever, ele não tem a fala definida. Então, o meu caçula, que é o Anderson, ele já é hiper, mega, super inteligente. Ele já lê tudo, ele faz cálculos, fala inglês, conhece todas as cores, tanto português quanto inglês. Então, ele tem um hiperfoco nisso, principalmente na leitura. Fechar o diagnóstico bem no mês que houve a separação, né, do meu ex-marido, enfrentar tudo sozinha. Eu já tinha assinado a alta de manual da Casa da Esperança, já tinha 3 anos. Eu falei, gente, eu não quero mais começar tudo de novo, Senhor. Eu pensei que agora eu ia descansar. Mas eu acredito que o Senhor tem um propósito muito grande para me colocar novamente, né, recomeçar tudo de novo, as terapias, as idas na instituição. Que agora estou, né, à frente da assessoria de políticas para pessoa com deficiência aqui do município. O departamento fica aqui no CRAS, no Rubens Lara. Estou aqui de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Então, aquela família, aquele munícipe, aquela pessoa com deficiência que tem alguma demanda, que tem alguma sugestão, reclamação, enfim, pode me procurar aqui no CRAS, no horário administrativo, de segunda a sexta-feira, que será muito bem-vindo. E assim vamos juntos buscar resolver a situação de cada um. Agora que vocês já conhecem um pouco da minha história, eu aproveito para convidar vocês para a caminhada em conscientização do autismo, agora no próximo sábado, dia 5 de abril, às 14 horas. O ponto de encontro, Thomas, vai ser ali em frente à prefeitura. Vamos fazer o percurso até o Anelinas, um percurso curto, para que não tenha irritabilidade nas crianças, né, que eles têm uma sensibilidade muito grande. Então, eu conto com vocês, vem conosco, leve sua garrafinha de água, venham famílias, vizinhos, simpatizantes pela causa, venham todos encontrar conosco sábado às 14 horas em frente à prefeitura. É fundamental que a sociedade como um todo se informe e esteja aberta a acolher e respeitar as diferenças, garantindo que todas as pessoas tenham igualdade de oportunidades e qualidade de vida. Eu tô Matilda. Além da importância do respeito e da visibilidade, é fundamental a inclusão das pessoas autistas em todos os espaços. Em um evento realizado aqui na nossa região, o Jefferson Santos conversou com o jovem Gustavo, que conseguiu conquistar esse espaço. A história ele vai te contar agora na reportagem. Celebrado em 2 de abril, o Dia Mundial do Autismo foi criado em 2007 pela ONU. Seu objetivo principal é promover conhecimento sobre o espectro autista, as necessidades e os direitos das pessoas com autismo. Visando fomentar esse conhecimento, Ana Paula Chacur, mãe de criança com TEA, promoveu o evento Jornada sobre Aprendizagem e Autismo. Para mim é uma data de celebração. Eu falo que é uma data de celebração e não de comemoração. E por que não comemoração? Porque existe ainda uma visão muito romantizada do autismo que a gente busca desconstruir. Mães que começaram a lutar 10, 20 anos atrás buscam desconstruir essa romantização para a gente continuar fortalecendo a política pública. Então é importante essa data para a gente, logicamente, apontar o que a gente precisa melhorar, mas também trazer estratégias de como fazer isso. Eu acredito que conscientizando a sociedade, falando do autismo para além do mês também de abril, a gente consegue informar, e informados, munidos de informação, a gente consegue ampliar e fazer muito mais, né? É uma jornada de 18 horas de conteúdo, um conteúdo técnico, porque a gente precisa também munir essas pessoas que vão sair daqui motivadas a fazer o seu melhor a cada dia dentro da escola, mas também para fora dos muros da escola. A gente está discutindo um pouco sobre isso, como que esse cérebro, como essa pessoa autista aprende. Essa aprendizagem que muitas vezes é diferente e a gente precisa reinventar isso dentro da escola, mas também nas nossas casas, dentro dos estabelecimentos de saúde, dentro dos estabelecimentos que oferecem lazer, esporte, cultura. Nós todos precisamos entender esse funcionamento, essa aprendizagem para poder também atender com melhor qualidade. O evento foi voltado para profissionais da educação e saúde, estudantes e familiares de pessoas com transtorno do espectro autista. Nesta edição, a jornada destacou o protagonismo feminino. Todas as palestrantes eram mulheres. Nós estamos em 2025 e ainda precisamos muito falar sobre conscientização, porque os direitos, eles são muito importantes. No
entanto, não dá para a gente chegar com a letra fria do direito para a sociedade na tentativa de convencê-la de que esse público tem os seus direitos, a igualdade, assim como as demais pessoas. A conscientização ela precisa vir junto com a sensibilização para poder tocar, para poder convencer essas pessoas dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Eventos como esse vêm não somente trazer técnicas, trazer direitos, mas também vem trazer essa conscientização. Por lá, nossa reportagem conheceu a história do jovem Gustavo Neri. Aos 20 anos de idade, ele ingressou no mercado de trabalho. O apoio da família foi fundamental para suas conquistas na vida. No começo eu achava que seria muito difícil, que demoraria anos para conquistar, mas depois de uns 2 anos, né, pelo menos, né, trabalhando, estudando, fazendo curso, aí o milagre aconteceu, eu consegui um emprego, me deixa mais motivado a lutar pela família, a buscar os meus objetivos. A minha família me motiva bastante a trabalhar, a estudar, a me esforçar, mesmo com autismo, né? O autismo praticamente não é uma dificuldade, né? Conseguir me adaptar também. Mas eles são muito importantes, eles são valiosos para mim. E o Gustavo já tem em mente qual será seu investimento com o primeiro salário. Conta aí pro pessoal, Gustavo. A primeira coisa que eu vou fazer é comemorar comprando uma pizza, né? E aí o resto eu vou planejando, né, com o tempo, né? Vou conseguindo comprar algumas coisas que eu vou precisar no futuro, que vai me ajudar bastante. E talvez um lanche pro trabalho, né? E olha, atenção com o leão, viu? Começa a ser liberada hoje a declaração pré-preenchida do imposto de renda. A modalidade já vem com as informações dos contribuintes, que são repassadas pela Receita Federal. A declaração pré-preenchida do imposto de renda é um modelo automatizado e simplificado, que já traz dados dos contribuintes informados pela Receita Federal, entre eles dados bancários, bens e planos de saúde. A declaração pré-preenchida é uma declaração que o sistema da Receita Federal ela disponibiliza ali para facilitar para aquela pessoa que não tem uma declaração tão complexa, cheia de abatimentos, né, não tenha dependentes, uma coisa mais simplificada para ficar dinâmico para a pessoa fazer a entrega da sua declaração de imposto de renda. Os dados que já estão informados, né, são os rendimentos que a pessoa teve em 2024, dados bancários também, o banco ele faz esse cruzamento com a Receita Federal. Se você tem plano de saúde, também já é informado, né, se é um plano de saúde de CNPJ, se é uma empresa que faz, é uma empresa de saúde que faz a tua cobertura do teu plano, ela também já é cruzada essas informações e outras informações aí de mercado financeiro, ações, algumas ações, PGBL, VGBL, já está inclusa na declaração pré-preenchida. Quem optar por este tipo de declaração deve baixar o programa do IR deste ano, que está disponível no site da Receita Federal. E quem quiser consultar os dados da declaração pré-preenchida, é só acessar o aplicativo Meu Imposto de Renda. Você tem a opção, né, do aplicativo Meu Imposto de Renda, lembrando que o Meu Imposto de Renda ele é somente para consulta do que já está na declaração pré-preenchida. Mas se você quiser fazer essa declaração, você tem que ir até o site da Receita Federal, baixar o programa do Imposto de Renda 2025 e na hora de informar a sua declaração aparece a opção fazer a declaração pré-preenchida. Você confirma, já vai puxar todos os dados que está na Receita Federal e dali você faz a sua consulta, né, confirma os valores e faz a sua entrega. Tiago aconselha que os contribuintes só enviem a declaração após consultar todos os dados e valores, para evitar cair na malha fina. Lembrando sempre que antes de você fazer a sua declaração, por mais que seja pré-preenchida, por mais que seja uma declaração ali já simplificada, é bom sempre estar ali confirmando por quê. Quando há esse cruzamento, pode haver equívoco de valores. Então ali você confirma, né, se os valores estão corretos, se está tudo certinho, verificando que o valor está correto, aí sim você faz a sua entrega da sua declaração. Mas lembrando, sempre consulte, não faz no automático, né? Viu, lançou e jogou, porque pode ocorrer, você pode cair sim na malha fina. E vamos ver como é que fica o tempo na nossa cidade na previsão.
A quinta-feira será de sol entre nuvens. A previsão de chuva rápida durante o dia e a noite. Os ventos serão leves e irão soprar para o noroeste. A mínima será de 23 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar ficará entre 63% e 95%. E agora é hora do esporte no seu Últimas Notícias. Dois paulistas estreiam nas principais competições da América do Sul. Às 7 da noite, o Corinthians recebe o Huracan na Neoquímica Arena pela Sul-Americana. Hugo Souza, com uma lesão na coxa, e Garro, com uma lesão grave no joelho, são os desfalques. Já o São Paulo vai até a Argentina enfrentar o Tajeres. O Oscar pode ser a novidade na equipe tricolor. Amanhã você confere como foram as partidas na primeira edição do seu Últimas Notícias. Depois do intervalo no quadro Entendendo o Direito dessa edição, o Jefferson Santos conversou com o advogado Felipe Iga e eles falaram sobre a evolução da proteção jurídica das pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil. É daqui a pouco, não saia daí. Agilizou, o Detran tá comigo. Agilizou, tenho tudo que preciso. Em 4 anos, o Detran São Paulo se transformou por você. 90% dos serviços você já resolve pelo celular ou pelo site. Primeira habilitação, CNH definitiva, segunda via ou renovação, licenciamento, transferência de veículo e muito mais. Sem falar nas unidades integradas ao Poupa Tempo. Detran São Paulo, Governo do Estado de São Paulo. Nós já estamos de volta com suas Últimas Notícias. No Entendendo Direito de hoje, nós vamos falar sobre a evolução da proteção jurídica das pessoas com espectro autista aqui no nosso país. Para falar então sobre esse assunto, eu recebo mais uma vez o advogado Felipe Iga. Doutor, boa noite para você, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Jefferson, obrigado pelo convite. Vamos tirar essas dúvidas e falar sobre esses avanços da legislação para as pessoas com transtorno autista. Que assim continue, né? Quanto mais evolução aí das leis, melhor. Nós temos aí, doutor, algumas leis que tratam, né, sobre essas pessoas, que a UTEA, aqui em nosso país, são leis que estão ajudando essas pessoas? Sim, o que a gente pede do legislativo é que ele acompanhe o avançar da sociedade. O transtorno do espectro autista foi diagnosticado recentemente, então a legislação desde 2012 prevê, com a lei Berenice Piana, esses direitos para quem tem autismo. Então, desde 2012 prevê essas situações para resguardar os direitos. Em 2015 teve o Estatuto da Pessoa com Deficiência, então equiparou o autismo como uma deficiência. Então, a legislação deve acompanhar a sociedade. Então, todas as inovações legislativas devem ser para proteger essas pessoas e para ver as diretrizes, equiparações, como a gente pode fazer para auxiliá-las com essa deficiência. O doutor falou muito bem, né, de acompanhar essa evolução. Eu trouxe no ano passado uma reportagem, nós falamos sobre esse avanço da sociedade em acompanhar as pessoas com UTEA. Existe mais alguma outra lei aqui no nosso país que auxilie, que venha garantir os direitos das pessoas com UTEA, doutor? Então, o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele prevê alguns direitos para as pessoas com deficiência para que elas sejam igualadas às pessoas que não possuem essas deficiências. Então, essa legislação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e tanto a de 2012, elas ajudam a prever direitos e resguardar alguns benefícios para essas pessoas. Doutor, no ano de 2022, teve uma decisão muito importante ali do STJ referente ao rol da ANS. O senhor poderia explicar melhor para a gente como é que foi, então, essa decisão? Em 2022, teve essa decisão importante no STF, que é sobre o rol taxativo ou exemplificativo da ANS, que é dos procedimentos previstos que o plano de saúde deve ou não cobrir. O STF julgou que esse rol ele é exemplificativo, ou seja, os planos de saúde falavam que só poderiam fazer os procedimentos que estavam previstos naquela lista, naquele rol de procedimentos, enquanto muitas outras pessoas precisavam de outros tratamentos que não estavam previstos.
choveram ações judiciais e o STF julgou que aquele rol é exemplificativo e que alguns tratamentos, inclusive para pessoas com autismo, deveriam ser resguardados e abrangidos pelo plano de saúde. Doutor, tem algum motivo para o Tribunal Superior de Justiça tomar essa decisão? Existem vários motivos, principalmente resguardar o consumidor, o paciente, que é a pessoa que necessita, ele está pagando o plano de saúde e necessita daquele tratamento. Nós sabemos que esse rol taxativo que o ANS colocava é para que os planos de saúde não sejam muito prejudicados com procedimentos muito elevados, de valor muito onerosos para o plano de saúde. Mas sabemos que, assim como a legislação, a medicina ela vai avançando e existem novos tratamentos, existem novas possibilidades e esse rol teria que ser atualizado de uma forma maior, com mais frequência. Só que não acontece, então eles colocaram que esse rol é exemplificativo porque podem existir outros tratamentos que consigam auxiliar ou remediar as pessoas necessitadas, os pacientes nesse caso. Falando aí de evolução, doutor, quais campos do nosso país pode avançar neste assunto? Existem alguns projetos de lei na Câmara dos Deputados para fazer um cadastro nacional, por exemplo, das pessoas com espectro autista. Então, existem algumas legislações, algumas políticas públicas, esse cadastro, inclusive, vai auxiliar nas políticas públicas para sabermos quantos tem alunos, pessoas, crianças que desenvolveram o autismo. Então, serve para realmente a gente, como podemos assim dizer, avançar para proteger e resguardar um passo maior, exatamente. Né? Doutor, tem algum projeto aí tramitando agora atualmente que possa assegurar os direitos das pessoas com TEA? Principalmente esse projeto do cadastro nacional de pessoas com autismo, ele é um projeto muito importante. Tem um outro projeto de 2020, salvo engano, que ele é para ver os tipos de tratamento, quais são as possibilidades de tratamento através do Sistema Único de Saúde. Então existem projetos que estão tramitando na Câmara para avançar nesse sentido e proteger as pessoas que necessitam. Tá certo. Então, como eu trouxe ano passado também, entrevistando a mãe, né, de filhos com TEA, é importante que nós apoiemos esse tipo de causas aqui no nosso país para que realmente, como o doutor falou, possa evoluir cada vez mais aqui para apoiar as pessoas com TEA. Doutor, muito obrigado, uma boa noite para você. Volte sempre aqui com a gente. Eu que agradeço, Jefferson, agradeço o convite e até uma próxima. Uma boa noite para você, a gente volta amanhã na hora do almoço, às 6h15 na segunda edição. Até lá, tchau!